Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, diz assim, ó: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Amados, é porque houve um tempo que Deus falava diretamente com os homens que se consagravam a Deus, aqueles grandes homens de Deus como Moisés. Deus falava com ele, né? Isso aí foi o tempo do Pai. Por isso que em outros vídeos você vai me ver falando, e também eu já gravei outros vídeos também falando dessa parte que houve o tempo do Pai, que foi no Velho Testamento. Houve o tempo aqui na Terra, né? Houve o tempo do Filho, que foi no Novo Testamento, né? Quando ele andou aqui na Terra, no planeta Terra, né? O tempo dele é aqui na Terra, que eu quero dizer. E nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Por quê, amados? É porque a gente tem que ir aqui por parte, né? Primeiro eu vou falar do tempo do Pai. Um exemplo aqui, bíblico, que diz assim, ó: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Você vê que Moisés estava aqui no planeta Terra, mas Deus, o Criador, o grande eu sou, ele falava com Moisés. E ele ainda diz assim, ó: apacenta, Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, porque quem estava no meio daquela sarça, aquele fogo ali, aquele fogo santo, era Deus. O anjo do Senhor era Deus. Então, vendo que Moisés ficou maravilhado, né? Porque ele via que a sarça não queimava, não se consumia. Você vê o poder de Deus, que coisa maravilhosa. Então, Deus, do meio da sarça, né, o chamou a Moisés e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Você vê que Deus fala que o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus. Porque Deus estava vendo o sofrimento, né, dos filhos de Israel. Então, os filhos de Israel clamaram a Deus. Você vê a importância do clamor, né? Clamaram a Deus. E Deus falou que ouviu o clamor. Aí muitas vezes você vê até pessoas falar assim: por que você não ora em silêncio? Deus, ele lê pensamentos. Você não precisa clamar, porque clamar é gritar, né? Você às vezes passa numa igreja evangélica e eles estão lá clamando a Deus, o pessoal fala assim: Deus não é surdo, Deus... Não, mas não é esse... Deus não é surdo mesmo não, amados. Mas então por que Deus fala aqui que ouviu o clamor? Se ele ouviu o clamor,
porque agrada a Deus a gente clamar a Ele. Não é porque Deus é surdo. Porque muitas vezes você fala assim, ah, mas não pode. Para que clamar? Porque Deus não é surdo. Que isso, amados? Isso é falta de conhecimento bíblico. Isso é falta de ler a Bíblia. Isso é falta de... Isso é ignorância espiritual. Porque eu já vi uma vez uma mulher, ela falou para mim bem assim, por que você fica gritando, clamando a Deus dentro da igreja? Eu falei, é o clamor. Deus fala pra gente clamar. Então, o próprio Deus fala assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Então, quer dizer, Deus ouviu o clamor, né? E também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Mas não quer dizer que você não possa orar só na sua mente, orar só em silêncio. Claro, Deus, Ele ouve. Ele ouve tanto um clamor, Ele ouve quando Ele lê seus pensamentos, Ele vê o desejo do seu coração, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente porque Ele está em todos os locais ao mesmo tempo. Onisciente porque Ele sonda todas as mentes e corações. E onipresente porque Ele está em todos os locais ao mesmo tempo. Então, amados, não importa se você clama, se você faz uma oração só no seu pensamento, se você faz uma oração só ali movendo os lábios, como Ana fez, Ana na Bíblia, né? A mãe de Samuel. Não importa. O que importa é a sinceridade do seu coração. Quando você pede, crendo que Ele vai te responder, Ele te responde. Então não importa da maneira que você peça a Deus, desde que seja com sinceridade de coração. Desde que você... E qual é a sinceridade que Deus pede? É você crer. Porque uma coisa que agrada a Deus é a sua fé. Quando você crê, Ele fica muito feliz. Porque quando Jesus andou aqui na terra, Ele falava assim, até quando estarei eu entre vós e sofrereis? Porque basta você crer nele. É sério. Quando você crê, não, pai, eu creio que o Senhor vai fazer, eu estou esperando no Senhor. Tá, mas eu estou passando por dificuldade, parece que não vai acontecer. Não, mas vai, persevera. Mesmo que todo mundo diga, você não vai alcançar. Não, que não, sabe, mesmo que tudo esteja contra você, você tem que continuar crendo, amados. Porque a última palavra vem de Deus. E você tem que fechar os teus ouvidos para tudo que é palavra negativa. Porque na hora que tua bênção estiver chegando, vai aparecer muita gente para tentar te desanimar, tirar a tua fé, porque esse é o papel de Satanás. É tirar a fé dos filhos de Deus. Mas você não deve fazer a vontade de Satanás, você deve fazer a vontade de Deus. Você deve continuar crendo. Você deve continuar marchando. Você não deve nunca se abater por nada, sabe? Aconteça o que acontecer, você vai estar ali agarrada a Jesus, esperando nele, olhando para ele com os olhos postos em Jesus, não de cabeça baixa, olhando para baixo, olha para o céu, que a bênção vem lá de cima. Olha para o céu, pede a Deus, conversa com Jesus. Enquanto quando você tiver, sabe, com aquele pensamento olhando para baixo, cabisbaixo, achando que você não vai conseguir, Deus fala que você tem que falar, eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. De vez de você pensar negativo, olha para o céu e conversa com Deus. Ali sim você vai conversar só em pensamento, claro. Você não vai sair falando no meio da rua, porque o pessoal vai falar assim, ai, tá doido, né? Mas você sabe que a loucura a sabedoria de Deus para os homens é loucura, né? Muitas vezes você vê um crente conversando sozinho no meio da rua com Deus, andando e conversando. Ele tá falando com Deus ali. Aí, deixa pensar o que quiserem pensar, né? O que importa é que você tá conversando com Deus e que vai dar tudo certo.
né? Conversa em pensamento com Deus, olha para o céu, conversa, Ele vai estar sondando a tua mente, teu coração, e vai te abençoar. Então, amados, Deus, Ele também fala aqui assim, ó, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, né? Porque Deus mandou que Moisés tirasse o pessoal, libertasse o pessoal do Egito, né? Então, essa história aí, essa parte aí, vocês têm que ler a Bíblia, tá? Pega o livro lá, de Êxodo, capítulo 3, começa a ler, você vê que história linda, maravilhosa, poderosa, a história de Deus. Por que que ele fala, eu sou? Porque Deus não precisa de ninguém. Quando ele formou todo o universo, ele não precisou de ninguém para ajudar ele. Porque Deus, ele pode fazer todas as coisas sem a ajuda de ninguém. Por isso que ele fala, eu sou. Ele é grande. E a graça de Jesus Cristo nos basta. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amados. Você vê a grandeza de Deus. Eu amo falar da grandeza de Deus. Porque Deus, eu nasci para isso. Eu nasci para pregar a palavra de Deus, porque é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, é pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho e fazer a vontade do Pai, de Jesus Cristo, porque ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Então, amados, se batizem e creiam na palavra de Deus, em Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e você vai ser salvo, você será salvo, e você alcançará todas as bênçãos, porque ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém, amados? Deus abençoe, fica com Deus.